que ele vai fazer, assim, tu acha? O que tu acha, Fabrício? Que o Falcon, ele vai se deixar vencer pela curiosidade e vai acabar olhando para a parede para saber o que é? Ou ele vai ficar cabisbaixo, que nem os escravos estão fazendo? Vai tentar ignorar. O que tu vai escolher? Acho que ele vai ignorar. Então, ele vai ignorando, né? Mesmo assim, tá com 50 de estresse, ó, foi para 60. Mesmo assim, tu fica cabisbaixo, imitando, né, os outros escravos, mas tu sente assim no lado esquerdo como se tivesse algo te observando atentamente, né? E chega a dar assim um calafrio, assim, um mal-estar enquanto o Falcon caminha cabisbaixo. Então tu decidiu não olhar. E aí, algumas horas, vocês chegam lá no lugar do trabalho, né, da escavação, e aí vocês já estão trabalhando algumas horas lá. E é um trabalho assim bastante cansativo, até mesmo para Falcon, né, que ele tem aí um físico invejável, né, ele é um cara forte. Só que aí, no meio do trabalho, o Falcon, ele escuta um estrondo, um barulho assim de pedra se quebrando. E aí alguns gritos seguidos, e ele olha para os lados, quando vê o teto começa a desabar em cima de Falcon. Bah. E agora? E agora assim, ó, tu pode jogar um dado ou tu pode decidir. Ele vai ter uma reação de medo, né? Então ele vai se ferrar, mas tu pode dizer assim qual é o que ele vai fazer, né? Inconscientemente ele vai gritar, né, por socorro, ou ele pode ficar naquele estado assim de sem reação, né, enquanto caem as pedras em cima dele, ou ele pode se atrapalhar, né, ele pode tentar fugir, vai acabar tropeçando e vai acabar sendo soterrado igual. E aí? Ele vai paralisar. Começa a escutar os estalos das pedras, e ele começa a olhar para os lados e vê que está tudo escuro. E ele acaba esperando um tempo para decidir mais tarde qual é a melhor rota de fuga, só que não dá tempo. Não dá tempo, as pedras caem em cima dele, Bah. e aí ele tá assim, ó, tá assim coberto nas pedras, mas ele sobreviveu. Ele está bastante ferido, mas ele, talvez pela constituição dele, ele sobreviveu, mas, infelizmente, alguns escravos se machucaram, e aí até, infelizmente, o guarda que estava cuidando de vocês ali, ele morreu, foi soterrado, e ele não sobreviveu. E aí o velho, aquele velho que tinha te alertado da parede, né, para te não olhar para a parede, ele olha assim, eu acho que o novato deve ter olhado para a parede amaldiçoada. E aí as pessoas ao redor, mesmo falando, né, contra, assim, mas as pessoas, elas começam a desconfiar de ti, elas acham que tu olhou para a parede. E aí fica um clima bem pesado, assim, para Falcon. Sim. E como vocês não têm mais guarda nenhum, né, e ali é um beco sem saída, os escravos, eles acabam decidindo voltar, né? E aí quando vocês voltam, vocês estão passando pela parede amaldiçoada. E agora, Falcon, ele com medo, assim, né, ele tenta andar cabisbaixo, só que ele escuta um barulho. E aí, meio que assim, no susto, ele levanta a cabeça para olhar. E aí, ele vai olhar pro lado direito ou pro lado esquerdo? E agora? Ele não queria olhar para a parede amaldiçoada, mas ele, no susto, né? Ele viu um barulho e olhou. Para qual lado? Vai olhar para a direita. Quando ele vai olhar para a direita, algo perturbador acontece. Bah. Ele olha assim na rocha, parece lembrar um rosto, né? E ele sente assim, como se fosse um medo intenso subindo assim pela garganta dele. E só que ele tenta desviar o olhar, mas não consegue. Parece que aquilo ali começa a puxar o olhar para ele.
ele parece que ele olha para aquela rocha e ela começa a se formar um sorriso. Ele não sabe se é a imaginação dele, mas aquilo ali parece ser um sorriso de uma bruxa. Bah. E aí acaba a cena de Falco. Agora é Livius, o personagem do Lucas. Ele foi no segundo grupo, e aí ele tá andando pela passagem subterrânea, só que para infelicidade dele, ele reconhece, junto com os escravos que foram capturados, um grupo que tinha atacado ele, quase matou ele, né, de porrada. Eu não sei se tu lembra, Lucas, eu acho que o teu personagem tinha pegado uns espólios de guerra, é isso, né, e tentou vender, e aí só que era de uma seita religiosa e os caras lixaram ele, né, foi algo assim, não foi? Os caras tentaram matar ele, né? Mas aí, assim, ó, para infelicidade de Livius, aquele grupo que tinha atacado ele também foi escravizado, né? Pelo culto do dragão, também são escravos. E eles reconhecem o Livius. Tanto eles olham assim, né? Achavam que tinham matado ele, mas não. Só que eles olham assim com bastante intimidação para Livius. E aí o Livius começa a sentir que a vida dele está em perigo. E aí um dos guardas dos escravos, eles... Oi, andem logo! E aí eles dão um chute, um cutucão para vocês andarem mais rápido. Só que aí, durante a caminhada até aquele grupo de agressores, eles dão um encontrão em Livius e eles falam para ele assim, ó... Você é um homem morto. E aí, Livius, como é que tu acha que, né, Lucas, que o Livius vai reagir a essas provocações? Ele vai enfrentar eles? Ou digamos assim, né, para tentar defender a vida dele, vai enfrentar o grupo? Ou ele vai tentar ignorar e evitar qualquer conflito? Vou jogar o dadinho. Deu 1. Ele só encara o cara no olho assim e dá um sorriso assim, tipo, no sentido de meio que pagar pra ver Não assim. tenho medo, né? Tipo, não É, tenho medo e tal, né? um Boa. olhar assim, tipo, já tô fudido mesmo, vou te levar junto, seu merda. Tipo isso. Boa, Só que ele não boa. fala nada, é mais um olhar assim, tipo, I don't care, assim. Foda-se. Certo. Então ele ficou um pouco estressado ali, mas foi só 10 pontos, né? Pela questão assim da agressividade. Mas ele extravasou um pouco, né? Porque ele resolveu enfrentar a situação. Mas ali durante o trabalho de escavação, eles continuam com as provocações. Então eles estão cavando terra, eles jogam terra para cima de Livius. Eles pegam uma pedra e acertam, até machuca assim um pouco a cabeça, até sai um pouco de sangue. E num momento, assim, o guarda ele tá ignorando, assim, né? Na verdade, ele até acha divertido. E aí, um dos agressores chega pro ouvido do guarda e fala alguma coisa. E o guarda olha, assim, pra direção de Livius. Ele já olha com os olhos esbugalhados e vai se aproximando de Livius, encarando ele. Fiquei sabendo que você está tentando convencer os escravos a fazerem um motim. Você está tentando convencer todo mundo a matar os guardas e fugir? E aí ele acredita, né, na mentira que ele contaram para ele, e Livius ele acaba recebendo uma punição. O guarda leva aos tapas e a chutes para um buraco. Ele joga o Livius num buraco e ele deixa o Livius lá isolado no escuro, né, e vai embora. Então o Livius ele até tenta olhar assim, mas está tudo escuro no redor e é um buraco assim que ele não consegue escalar muito bem. Então ele tá ali sozinho, preso, e aí começa a passar algumas horas, ele já não está recebendo mais nenhum estímulo sensorial, ele já perdeu toda a noção de tempo e aquilo ali começa a aumentar o desespero dele. E agora?
e ele pega fogo. Ele pega fogo instantaneamente. Yeah!